Assista agora Jornal 360. Oferecimento. Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você. A demografia e mutação do Brasil em 2024 registra um marco histórico, uma população idosa que ultrapassa a marca dos 32 milhões de indivíduos, apresentando assim um cenário inédito e desafiador para os sistemas de saúde e para a sociedade em geral. Neste contexto de envelhecimento populacional, a emergência de uma abordagem interdisciplinar se delineia como um recurso indispensável na promoção da qualidade de vida e bem-estar dessa parcela crescente da sociedade. A colaboração entre profissionais provenientes de diversos campos permite a elaboração de planos de cuidados individualizados, adaptados às necessidades peculiares de cada idoso. Este enfoque não se limita à mera atenção às enfermidades e condições crônicas, mas também abarca a prevenção de quedas, fomento à autonomia, independência funcional, suporte psicossocial e também integração social de cada idoso. A responsabilidade de zelar pela população idosa é compartilhada por toda a sociedade. Nesse sentido, a interdisciplinaridade, aliada à busca por soluções inovadoras, assume uma importância primordial para assegurar que os idosos de hoje e de amanhã possam desfrutar de uma existência repleta de qualidade, de autonomia e também de dignidade. A saúde transcende a mera ausência de doença, configurando-se como um estado repleto e completo de bem-estar físico, mental e social. E no programa de hoje eu converso com o Dr. Gustavo Barbosa Vilela, que é geriatra. Nós estamos no ar. Uma boa noite para você, seja bem-vindo à TV Poços, ao Jornal 360, nossa primeira quinta-feira de abril. E abril sim, né, gente? Eu trouxe aqui um rapaz belíssimo para abrir o programa de hoje, visto que março foi nosso, das mulheres, e foi totalmente dedicado a nós. Porém, o tema de hoje importa muito para nós mulheres, né? E todo mundo que está aí dentro da sua casa. Então, eu convido você a assistir esse programa comigo. Eu dou boa noite ao rapaz belíssimo que eu disse aqui, Dr. Gustavo. Seja bem-vindo. Uma boa noite, prazer te receber. Boa noite, Carol. Agradeço muito o convite. Fico feliz de estar fazendo parte do programa. Espero, depois dessa introdução maravilhosa tua, eu gostei, então, tá doido. Conceito de saúde, envelhecimento, autonomia, gostei. Tá tudo certinho? 100%. Oba, então a gente vai discorrer sobre todos esses temas. Mas aqui, ó, você é muito jovem, né? A gente fala geriatra, não tem como, né, gente? Na nossa cabeça a gente já imagina um doutor mais idoso, não é isso? E olha, de tantas especialidades dentro da medicina, né? Você que é muito jovem. Por que que você escolheu a geriatria? Deixa a gente te conhecer um pouquinho. Carol, desde o início eu gostei de ver o paciente na sua integridade, sabe? Ver ele em todos os seus aspectos. Isso para mim sempre foi muito importante. Então, depois que eu fiz medicina lá na UFMG, eu fui fazer minha primeira residência médica em clínica médica. E depois da clínica médica a gente fica naquele impasse. Qual vai ser a próxima especialidade, né? Abre-se um leque muito grande. Cardiologia, reumatologia. Muitas possibilidades muitas, hoje, né? Muitas possibilidades. E para mim era muito difícil me imaginar um cardiologista olhando só o coração, um reumatologista cuidando só da articulação, um gastro cuidando só do estômago. E para mim a geriatria conseguia englobar esse indivíduo como um todo, em todos os seus aspectos. Então isso me atraiu e acabou me levando para a geriatria, que eu sou apaixonado. Não é mesmo, porque ele fala, gente, o olho dele tá brilhando, né? Eu falo, quando a gente fala daquilo que a gente ama, né, que é propósito da vida da gente, o rosto da gente ilumina. E você botou um sorrisão aí, então eu já vi que a geriatria é... Bom, acredito muito que a sua família deve ter ficado muito feliz. Opa, vamos ter um geriatra na família. Que não é muito comum, né? Geralmente, a gente até brincou aqui, gente, no começo do programa, né? Que os médicos muito jovens hoje estão indo muito para essa área de estética, né? Estética, dermoestética. Eu brinquei com ele, falei, você não quis ficar rico rápido, não?
Não é isso? Mas e como é que foi esse acolhimento da família de geriatria? Eles gostaram bastante, assim, Carol. Eles sempre me apoiaram em todos os aspectos. Sempre teve aquela brincadeira, né, das tias, vai para a área de dermatologia para fazer... Por isso que eu brinquei lá. Eles brincavam comigo também. Mas eu acho assim, cada área tem sua importância dentro da medicina, mas eu sempre me enxerguei cuidando mais do paciente que está precisando do ponto de vista de saúde física, mental, emocional. Não que a parte estética não seja importante, mas essa área da geriatria sempre me chamou mais atenção e minha família sempre me deu apoio em todos os aspectos da vida e foi o mesmo na geriatria. Que maravilha, né? Quem está ganhando lá no final são eles, eu tenho certeza. Aproveitar que você falou dessa parte da saúde mental, doutor, como é que essa saúde mental dos idosos ela é abordada hoje na prática geriátrica? Que é muito delicado essa parte de saúde mental. Aliás, gente, não só na geriatria, nós estamos passando por um momento, a gente já falou disso aqui várias vezes, que a saúde mental, de uma maneira geral, da população está muito abalada, né? A gente já vem desde Covid, né? Estamos aí começando a recuperar, mas são muitos altos e baixos. E dentro da geriatria, quais são os principais desafios dessa área de saúde mental? Carol, eu diria que os transtornos mentais do ponto de vista, principalmente transtornos de humor, que a gente faz de depressão, ou transtornos ansiosos, né, e aí entra o transtorno de ansiedade generalizado como principal, eles são muito recorrentes e muitas das vezes eles são subdiagnosticados na população idosa. As manifestações de uma depressão no idoso, às vezes diferem daquela de um paciente jovem. Isso faz com que, numa consulta de rotina, às vezes o médico não dê muita atenção ou não perceba. É comum, às vezes, eu escutar, isso é do envelhecimento, mas não. Quando existem, né, na geriatria, escalas padronizadas para o atendimento do idoso, tanto para ansiedade quanto para depressão, em que a gente consegue avaliar se existe algum problema para que a gente possa intervir e melhorar essa questão da saúde mental, né, que é primordial, né? Não dá para a gente negligenciar isso e só pensar na saúde física. Entendo. É necessariamente ou não necessariamente, doutor, um paciente, né, que teve durante a sua vida, que foi um paciente ansioso ou que foi um paciente que já apresentava saúde mental, isso reflete na velhice, nos idosos, ou não necessariamente? Por exemplo, uma pessoa que nunca apresentou caso nenhum pode vir a ser diagnosticada na velhice? Carol, o principal fator de risco, né, para o desenvolvimento de um transtorno de humor, no caso uma depressão na velhice, você sempre tem que perguntar se aquele paciente já enfrentou aquele quadro quando mais jovem, tá? Porque abrir o quadro depois dos 60 anos, o primeiro episódio, isso levanta até alguns sinais de alarme, de alerta para a gente. Por exemplo, o transtorno depressivo que se inicia após os 60 anos é um fator de risco até para demência, tá? Então, é essencial a gente sempre investigar a história prévia, ver se ele já teve um episódio anterior, porque isso traz implicações na maneira na maneira como a gente vai lidar com aquele quadro e a maneira como a gente vai enxergar ele, né? E é claro que aquela pessoa que durante uma vida toda já apresentou problemas em tratamentos, ela pode seguir nessa velhice com esses mesmos problemas, ou ainda tem um agravante por isso? Ainda tem, a gente sempre fala que o transtorno depressivo, aquele transtorno que não responde bem à terapia médica, isso também é um sinal de alarme, tá? Até para outros transtornos psiquiátricos, como por exemplo, transtorno bipolar, tá? Certo. O que se espera é que aquele paciente que tem uma depressão que a gente chama unipolar, ele vai ter uma boa resposta à medicação. Então, aquele paciente que viveu a vida inteira num quadro depressivo, não teve melhora, isso é um sinal de alarme. Será mesmo que é um quadro depressivo? Então, aqueles pacientes que chegam e falam, eu fui deprimido minha vida inteira, já tentei 10 tratamentos, nada melhora, você tem que se questionar se é realmente um quadro de depressão, né? Aí a gente para e pensa, a gente tem falado bastante disso aqui no jornal, doutor Gustavo, a respeito da importância hoje da medicina integrativa, né? De não ser nada mais isolado, porque, né, eu venho, né, de uma época, acredito você e também de casa, que é uma pessoa mais velha já, assim como eu, assim como minha mãe, nossos pais, a gente vem de uma medicina muito isolada, né?
o problema era a cabeça, então era só a cabeça. O problema era a dor na perna, era só a dor na perna, né? Não existia essa conversa, né, de que nós somos um todo e que cada parte implica nesse todo. Essa medicina, essa nova abordagem, né, que não é tão nova assim, nova para nós, né, é muito importante, então, especialmente nessa fase dos idosos, não é isso? Perfeito, Carol. Os pacientes idosos, eles podem, às vezes, por um sofrimento mental, somatizar isso. Então, aquele paciente pode se apresentar com uma dor no peito. Eu já vi pacientes que foram para o cateterismo, já tiveram que fazer diversos procedimentos, porque todo mundo achava que era infarto e, na verdade, era um quadro de ansiedade que nunca foi tratado. Olha isso, gente. As pessoas focam tanto naquele sintoma que ela traz, da dor no peito, que não olha esse todo. É uma paciente que eu até acompanhei lá na Unicamp, em que ela precisou até internar para fazer exames cardiológicos e nada apontava qualquer alteração. Quando a gente foi aplicar as escalas de ansiedade geriátrica, a nota máxima era 20, ela apontou 19. Então, assim, era paciente extremamente ansiosa, que à medida que a gente foi resolvendo o quadro da ansiedade, a dor no peito sumiu. Sério, doutor? Exato. Gente, então, olha, isso é incrível, olha isso. Então, a importância da gente ver o paciente como um todo, igual você falou. Extremamente importante hoje, porque, né? às vezes, a gente segmenta ele, vê partes isoladas, seja da parte física, né, estômago, coração, ou esquece, por exemplo, da saúde mental. Às vezes, a gente vai buscando um problema que não existe. A gente não vê a raiz do problema que pode estar presente e que a gente não consegue identificar. E aí vai submetendo ele a tratamentos ineficazes, procedimentos... Medicação ineficiente, né, que nem precisava estar tomando, né? E procedimentos, né? Todo procedimento tem risco. Essa paciente fez um cateterismo, né? Meu Deus, então, não tinha necessidade. Não teve, não apontou nada. Então, assim, a importância, né, de você analisar ele como um todo. E na consulta geriátrica, a gente tem, entre aspas, um roteiro em que a avaliação da saúde mental ocorre em todas as consultas. Então, por isso que eu vejo, às vezes, nas minhas consultas, o paciente chega com uma queixa, na hora que você vai avaliando com mais calma, você identifica que o problema não está no estômago, está em outra área. Olha isso. Então, é importante. Isso é comum, doutor? Carol, à medida que tem algumas doenças que elas geram manifestações atípicas, tá? Entendi. Por exemplo, a diabetes de longa data, ela pode fazer com que determinado sintoma, determinada manifestação, até por exemplo de um infarto, se manifesta, por exemplo, como uma queimação no estômago. Entendi. Então, as manifestações atípicas podem acontecer e por isso que é importante a gente fazer a análise global, para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Qual que é a maior necessidade hoje, doutor Gustavo, não atendida, que você vê em relação aos cuidados da saúde para os idosos, hoje? Hoje em dia, Carol, eu vejo diversos pontos em que eu gostaria que fosse diferente, tá? Eu vejo que não existe uma visão preventiva para os... a gente não tem essa cultura, né? Não tem. A gente tem uma cultura muito curativa, né, Carol? Quando você pega a estrutura do SUS, a UBS, que é o postinho perto da casa das pessoas, ela foi criada para atender a 80% a 90% dos problemas que a pessoa vai ter durante a vida inteira. Só que as pessoas não têm um segmento regular e sempre que tem um problema vai na UPA. Então, assim, a UPA era para atender a minoria da minoria dos casos. Por quê? A gente não tem essa visão preventiva de um acompanhamento regular, longitudinal, cuidando dos fatores de risco para prevenir complicações. Então, assim, eu sinto que falta... não só na população idosa, mas na população em geral, essa visão preventiva da saúde. Você é super jovem, doutor Gustavo. Você acha que isso vem mudando? Por exemplo, os seus professores, os professores dos seus professores na medicina falavam muito menos em prevenção. Você acha que isso já é uma conversa que começa a existir? Carol, eu... Ainda passa os dentinhos da formiguinha ali, né? Eu vejo que, como eu morei um tempo em Campinas, né? Eu vejo que talvez em grandes centros isso está mais presente. Quando eu conversava com os meus professores, à época, que já eram geriatras, eles falaram que era comum um idoso que não tinha, não foi lá procurar por
um problema agudo, só ir para fazer um acompanhamento regular da saúde. Olha que maravilha. Então, isso eu via mais lá em Campinas, em grandes centros, e a sensação que eu tenho é que isso está se internalizando, essa visão do aspecto preventivo da saúde. Porque assim, Carol, se a gente for pensar, qual que é a principal causa de morte no mundo? São doenças cardiovasculares. E quando a gente pensa nisso, quais são os fatores de risco, né? É hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade. São coisas que são preveníveis ou tratáveis se a gente fizer um acompanhamento regular. Então, a gente consegue prevenir a principal causa de morte do mundo se a gente fizer um acompanhamento regular dessas comorbidades que... E a liçãozinha de casa, né, doutor? Que é difícil, a gente academia, né? Exercício físico, melhorar a alimentação. A gente fala que a receita da saúde não... Isso aqui que é pior, todo mundo sabe e ninguém faz. É isso que é pior. Né? Exatamente. Aí a gente chega lá no doutor, né, gente? Nos 45 do segundo tempo, pelo amor de Deus, me ajuda, não é isso? É exatamente isso, Carol. E a gente precisa melhorar essa cultura de prevenção. Eu vejo que se a gente tivesse uma visão mais preventiva, a gente ia prevenir muitos problemas que acontecem na faixa etária idosa, adulta no geral. É comum eu escutar dos pacientes que eles não estão sentindo nada, ou outro discurso que eu escuto muito, eu não estou velho o suficiente para ir no geriatra. Isso é uma bobagem, né? Eu falo que esse paciente é o perfeito para mim, porque... porque ele ainda não desenvolveu as complicações de alguma doença. Porque depois que elas existem, você tentar revertê-las, na maioria das vezes você não consegue. Então aquele paciente que não desenvolveu nada é o ideal, porque você atua de forma preventiva, regular e previne essas complicações futuras. Qual que é a idade para ir no geriatra, doutor? Peraí, eu vou até olhar para lá agora. Qual que é, doutor? Carol, do ponto de vista etário, né? A gente considera idoso, isso está mudando, tá? Um professor meu até me mandou um jornal de 60 anos atrás, a manchete era: velhinha é atropelada na rua. A velhinha tinha 47 anos. Olha que legal isso, gente. Então, a população, a expectativa de vida está aumentando, né? E os idosos estão vivendo mais e a gente espera que melhor. Então, assim, do ponto de vista etário, idoso é acima de 60 anos. Só que o processo de envelhecimento do nosso corpo, a gente fala que começa a partir dos 30 aos 40 anos. Então, assim, a gente atinge o pico da nossa massa muscular aos 40, o pico da nossa massa óssea aos 30, e depois disso... só ladeira abaixo. Peraí, deixa ele não quis falar, eu vou te contar. Depois disso, é só ladeira abaixo. Cuida, gente, que correr atrás dá trabalho. Eu tô falando, sou a primeira que tô ouvindo o que eu tô falando, viu? E dá trabalho correr atrás, viu? Dá trabalho. Mas muda mesmo, né? A gente tem conversado, eu tenho conversado bastante com amigos, em grupos de amigos da mesma na faixa etária. Quando a gente tá aí, tô beirando ele aos 50. A gente muda muito, o corpo muda mesmo. Aí vem a questão de menopausa também, né? Os primeiros sintomas de menopausa é totalmente diferente. E eu acho que a principal coisa é isso mesmo, gente, é prevenir, é cuidar de saúde mental, porque se a cabeça estiver boa, você vai se prevenir, você vai se cuidar. E a gente paga caro mesmo se não cuida, tem que ficar correndo atrás. Você correndo atrás da academia, chuta o balde, vai correr atrás do balde, não é assim que o povo fala. Doutor, vamos falar dessa autonomia versus essa segurança de pacientes em condições médicas complexas. Qual que é a sua leitura dessa questão? A gente fala que na geriatria existem dois termos que são diferentes e abordam questões diferentes. Tem a questão da autonomia, que é a capacidade decisória da pessoa. Por exemplo, você tem sua autonomia preservada, você tem capacidade de decidir. Um idoso que às vezes tem um Alzheimer super avançado, ele já perdeu a autonomia dele, então alguém tem que decidir por ele. Então existe a questão da autonomia, que a gente tenta preservar ao máximo, né? E tem a questão da independência, que está mais relacionada à funcionalidade, ou seja, a capacidade da pessoa de desempenhar as atividades do dia a dia. Capacidade de tomar banho, de comer, de se vestir, de ir no mercado fazer compra, de pegar um ônibus. Isso está relacionado à independência, que é outra questão que a gente tenta manter até o final da vida. E é importante, para a gente conseguir preservar tanto a autonomia quanto a independência, cuidar desses fatores de risco, né?
eu comentei até a questão de uma demência, um Alzheimer, né? Vamos falar disso tudo aqui. Ó. Tem uma listinha aqui para você te esperando. Então vamos, Carol. Pode falar, doutor. Que 40% dos casos de demência no mundo seriam preveníveis se a gente cuidasse dos fatores de risco. 40%. É um número alto. Então, assim, para quem vive a rotina de um paciente que tem demência, né, seja de Alzheimer, seja de outras etiologias... Quando a gente fala demência, a gente fala o quê? De Alzheimer, de Parkinson, de que mais? Carol, as demências, se a gente fosse colocar quais são as principais causas, as mais conhecidas, né? Pelo menos aquelas que a gente tem aí no dia a dia, informações. A principal é o Alzheimer mesmo. E tem uma que chama vascular, que são às vezes aqueles pacientes que têm um AVC ou micro AVCs, que são os derrames. E aí a cabecinha Isso, a gente fala derrame, né? Popularmente conhecido como derrame. Então a cabecinha vai ficando ruim, vai piorando, e esse paciente acaba desenvolvendo um quadro de demência, né? O que é o quadro de demência, para tentar exemplificar? Isso, por favor, doutor. A demência, ela envolve 2 pilares, tá bom? O primeiro pilar da demência envolve a parte cognitiva. O que é cognição? É a maneira como você... A gente tem diversas habilidades cognitivas, a memória, a atenção. Então, quando essas habilidades estão falhando, por exemplo, uma pessoa que começa a esquecer o fogão ligado, começa a esquecer... Roseli, tá escutando isso aí, Roseli? Vai, pode continuar, doutor. Começa a esquecer de pagar uma conta. Então, quer dizer que essa parte cognitiva, que inclui a memória, não está funcionando bem. E essa parte que não está funcionando tem que impactar na sua vida. Porque existem aquelas pessoas que têm... eu esqueço às vezes alguma coisa, mas não impacta na vida. Eu continuo fazendo minhas compras, pagando minhas contas, continuo tirando meu dinheiro no banco. Então... Não está rasgando nota de 100, né, doutor? Que eu costumo brincar. Essa alteração de memória não está prejudicando a vida dela. A partir do momento que essa alteração prejudica, a gente começa a falar de demência. Então, esse é o conceito, sabe, Carol? Nossa, ficou muito claro, entendi. Não, super interessante que você falou de uma maneira muito fácil para a gente entender, até para você que está em casa, né? Olhar aí para as pessoas que estão com você e buscar ajuda, né, doutor? Se tiver chegando num nível, ou seja, quanto mais rápido você busca uma ajuda, mais você pode ter uma melhora num quadro. Qual é o momento de buscar uma ajuda? Carol, eu sempre falo que, principalmente quando a gente fala do principal causa de demência, que é o Alzheimer, a gente gradua ele em vários níveis, né? Isso a gente vê durante a consulta de acordo com o impacto que a doença está trazendo para a vida da pessoa. E quando a gente pega os tratamentos que existem, que não existe nenhum tratamento mirabolante, tá? Infelizmente, até hoje não se criou nenhum tratamento que reverta a doença, mas existem tratamentos, todos eles são mais efetivos quando são iniciados com o paciente com um quadro leve, tá? Aqueles pacientes que já chegam com o quadro muito grave, muito avançado, você nem tem benefício mais de iniciar o tratamento. Então, eu vejo que os pacientes, quando eles começam a perceber alguma alteração, algum esquecimento, e é mais importante o esquecimento que o familiar relata do que o paciente, tá? Certo. Que às vezes o paciente não sabe que ele está esquecendo. Então, ou não se lembra do doutor que esqueceu. Então a percepção do familiar na consulta, por isso que é sempre importante o familiar aí, ela conta mais do que a do próprio paciente. Isso é importante. Porque é o familiar que está vivenciando, né, aquela rotina e está percebendo aquelas alterações. Então sempre que tiver acontecendo isso, é bom já procurar um médico para a gente avaliar direitinho o que está acontecendo. É importantíssimo você falar isso, doutor Gustavo, porque assim, as pessoas muitas vezes deixam de procurar, né, o médico, porque vai falar, Alzheimer não tem cura. Nem vou no médico, isso não tem cura, né? Só vou piorar, vai ser assim até o final. Ok, hoje a gente não tem uma cura, mas você pode ter uma qualidade de vida muito melhor, não é isso? E outra, a gente está com uma medicina avançada, tecnologia acontecendo. Eu acredito muito que isso virá em pouco tempo pelos avanços que a gente tem na medicina. Agora, o que você precisa fazer é dar uma qualidade melhor de vida para quem está, né, na tua casa, na sua família e do seu lado. Porque não só impacta essa pessoa, como a família no todo impacta, né? Porque é muito difícil, a gente sabe disso, né? É muito difícil lidar, cuidar, né? A gente não tem, não é sábio como um enfermeiro ou como um cuidador que estudou para aquilo.
a gente faz ali com o maior amor e carinho, mas é muito difícil, doutor, impacta toda uma família. Com certeza, Carol. Existe uma condição na geriatria que chama estresse do cuidador, tá? Isso a gente bota como hipótese diagnóstica mesmo, quando a gente vê na consulta. Porque à medida que alguém vai perdendo, vai dependendo de outra pessoa para fazer as atividades, para tomar um banho, para se alimentar, para se vestir, essas atividades que eram antes desempenhadas pela pessoa são terceirizadas por um outro. Sim. E o outro tem que cuidar dele mesmo e dessa pessoa que está ficando dependente. Só que, às vezes, é uma pessoa que tem família, tem filho, tem marido, né? E desempenhar ambas as funções se torna uma sobrecarga muito grande. Então já teve consulta em que o familiar levou o paciente que tinha um quadro demencial e eu falo que todas as condutas foram para o cuidador, para o familiar. Isso. Ele estava num estresse, ele estava, a gente, quase explodindo. Então a gente sempre fala muito, né? Não tem como você cuidar de outra pessoa sem cuidar de você. Então a gente sempre zela muito por isso, tá? E eu sempre procuro saber como que está sendo a rotina do cuidador dentro do domicílio. Porque às vezes é uma sobrecarga muito grande e é difícil conciliar, viu, Carol? Não é fácil. Não é. Eu quero falar mais disso no próximo bloco. Vou fazer um intervalo, mas quero mostrar para você que a Santa Casa, mais uma vez, né, fez uma matéria com a gente, alertando a população sobre tentativa de golpe envolvendo os pacientes que estão internados dentro da Santa Casa. Então, vou trazer essa matéria para que você não só repasse o que você está vendo aqui, também não caia nesse golpe envolvendo, mais uma vez, a Santa Casa. De acordo com o assessor de comunicação da Santa Casa, Rafael Santos, só nos últimos dias, os criminosos tentaram aplicar o golpe em 4 famílias de pacientes internados. Eles descobriram os telefones dos familiares, se passaram por funcionários do hospital e pediram dinheiro. 3 famílias seguiram as orientações dadas pela Santa Casa e não fizeram nenhum repasse. Mas uma família acabou caindo no golpe e transferiu quase R$4.000 ao criminoso. O que a gente ficou sabendo ontem é que foram 4 famílias que receberam a ligação, 3 fizeram o que a gente pede, né? A gente entrega panfletos e faz assinar um termo quando chega aqui, explicando que não há cobrança por telefone e que se tivesse alguma dúvida para entrar em contato com o hospital. 3 dessas famílias entraram em contato com a Santa Casa, descobriram que não era um golpe, que era golpe, que não era para mandar dinheiro e se salvaram. Infelizmente, uma família, né, um parente de uma paciente aqui da Santa Casa, acabou caindo no golpe, né, acabou depositando a quantia de quase R$4.000, R$3.900, o que é muito triste e a gente fica muito preocupado, porque por mais que todas as campanhas que a gente faça aqui, panfletos, o termo para assinar, na hora do desespero, na hora do nervoso, acaba que tem família que ainda cai nesse golpe. Aconteceu mais uma vez ontem, né, na terça-feira, infelizmente. Mais uma vez, a Santa Casa orienta as pessoas para que não façam nenhum pagamento pedido por telefone. E caso receba alguma ligação suspeita, entre em contato com o hospital pelo telefone 3729-6150 ou mesmo com a polícia. Novamente, estamos aqui redobrando os esforços para poder avisar todos os familiares de quem está internado para não cair nesse tipo de golpe, né, colocando os panfletos, entregando os panfletos, indo na TV, contando com a ajuda de vocês aqui da TV Poços, para que isso não aconteça de novo. E também estamos esperando a família da vítima que caiu trazer o BO, para a gente levar novamente lá na Polícia Civil, para ajudar nas investigações, para quem sabe chegar enfim aí aos autores desse tipo de crime, que é uma coisa horrível, né? No GR Day Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui, as paredes não abrigam simplesmente salas de exames ou consultórios. Elas abraçam uma nova visão, uma estrutura onde cada detalhe foi minuciosamente planejado para oferecer conforto, luxo e cuidados excepcionais.
GR Day Clinic, Rua Paraíba, 672. GR Vivare, Jardim dos Estados. Estamos de volta com o Jornal 360 desta quinta-feira, dia 4/4. Bonita a data de hoje, né, gente? 4/4 de 2024. Eu adoro números, vocês sabem, né? E eu estou recebendo hoje aqui o Dr. Gustavo Vilela, ele é geriatra, fizemos um primeiro bloco sensacional. Perguntei até se ele era professor, porque deu uma aula aqui pra gente no primeiro bloco. E como a gente saiu, né, desse início do programa falando aí de demências, que eu acho que é um dos temas, estou errado, doutor, que as pessoas mais têm preocupação quando a gente começa a falar em geriatria, em idosos, em terceira idade. E aí eu queria falar um pouquinho mais também de Alzheimer, né? A gente sabe que a prevalência das doenças neurodegenerativas, né, como o Alzheimer, que a gente contou aqui, aumenta com a idade, a possibilidade disso. Como é que a gente pode diferenciar, isso é importante, sintomas, sinais, né, precoces dessas condições e qual que é a importância, como você disse, desse diagnóstico precoce, você já falou, mas fala para mim, como é que a gente pode diferenciar o que está caminhando para isso e o que não está caminhando para isso, né? Porque é uma dificuldade que a gente brinca, né? Ah, tá com Alzheimer. Ah, virou um meme, né? A gente fala que tá com Alzheimer, mas isso é uma coisa séria. Ô, Carol, é uma pergunta muito, muito importante, tá? Se a gente for pensar, o principal fator de risco, primeiro, para desenvolvimento do Alzheimer ou demências no geral é a própria idade, tá? Então tem isso, é só lá na frente que a gente vai desenvolver. Já existe algum estudo em pacientes mais jovens ou casos isolados? Existe o Alzheimer de início precoce, tá? Que é aquele que vem antes dos 65 anos. E a gente fala que quanto antes ele se inicia, maior a chance de ter um fator genético envolvido, tá? A gente vê assim, se um paciente abre um quadro de Alzheimer, né, se você fez o exame, realmente e com 40 anos, pode ter certeza que existe alguma alteração genética no organismo dele. Então, é fator genético? Existe um fator genético dependendo da idade. Okay. Por exemplo, se você, né, teve algum parente que abriu o quadro com, né, a primeira vez que ele recebeu o diagnóstico aí tem as diferenças, né? Se foi com 40, muito provavelmente tem um fator genético. Agora, se foi com 80 anos, não tem nenhum fator genético. Ah, interessante. Zero, tá? Então, porque é uma dúvida e uma preocupação do próprio familiar, né? Eu estou atendendo, estou cuidando de um paciente que tem Alzheimer, a família chega preocupada, será que eu vou ter? O que eu tenho? Eu acho que é uma preocupação de todo mundo que tem um paciente na família. E eu acho super válida. O que eu posso fazer para isso não acontecer comigo, não é isso? E eu acho super válida essa preocupação. Então, a primeira pergunta que eu faço, assim, quando é paciente meu, eu já sei a idade que iniciou os sintomas, mas a primeira pergunta, se você, né, tem um familiar que tem Alzheimer, a primeira coisa que você tem que perguntar é com que idade começou, certo, tá? Isso vai ter um peso muito grande para a gente falar se tem um fator genético ou não. Entendi. E mesmo que exista algum fator genético, a gente fala que a genética sozinha não gera doença, né? O ambiente acaba influenciando na maneira como aquela genética vai se expressar, tá? E a gente fala que os hábitos de vida que a gente tem influenciam muito nisso, tá, Carol? Então, aquelas mesmas doenças que eu falei para doença cardiovascular também se aplicam aqui. Pressão alta, obesidade, sedentarismo. E tem um fator que eu falo que é o principal, que a gente acaba culminando num quadro de demência que as pessoas não sabem.
o principal de todos, é responsável por 8% dos casos, é déficit auditivo. Olha, isso eu nunca tinha ouvido falar. Déficit auditivo. Sério? E eu vejo que as pessoas negligenciam muito isso, né? Ah, eu não estou escutando, é normal, é da velhice, isso vai acontecer naturalmente, mas não. Olha, gente, escuta, isso é muito importante. Hein? Quando a pessoa tem um déficit auditivo, e assim, eu pergunto sempre nas minhas consultas, porque se existe esse déficit, a gente tem que abordar, a gente tem que tratar, porque tirando esse problema, a gente previne 8% dos casos de demência. Isso, então, é um peso muito grande que as pessoas... Nunca tinha ouvido falar nisso, doutor, em déficit auditivo. Primeira vez que eu escuto. E qual que é o problema quando a pessoa tem esse déficit, Carol? À medida que ela vai demorando para tratar, né? Ah, faz 15 anos que eu não escuto. É muito difícil se adaptar aos aparelhos auditivos, tá? Porque quando você coloca aquele aparelho, parece que tudo está muito alto. Você está escutando muito todas as coisas que estão ao seu redor. Então é muito incômodo. Eu tive um professor que ele tinha aí seus 50 anos, ele já usava aparelho. Eu falei, gente, mas por quê? Tão jovem. Ele falou, não, eu tô colocando para prevenir mesmo. Eu não tenho... Eu comecei a aparecer algum mini problema. Ele falava, não impactava na minha vida, conversava com todo mundo, escutava. Mas ele fala, se eu for deixar lá para frente, vai ser difícil eu me adaptar. Então, ele já colocou o aparelho jovem, sem ter muito impacto na vida. Já pensando lá na frente. Pensando lá na frente, porque ele é otorrino, ou seja, é a especialidade que lida com isso. Então, ele sabe, ele vê isso no dia a dia profissional dele, dessa dificuldade de adaptação. Ô, doutor Gustavo, esses mitos, não sei se isso é um mito, né? A gente escuta, né? Ah, a pessoa que o sedentarismo não é mito, né? Muito pelo contrário, vou falar de novo, sedentarismo não é mito, tá? Vai se mexer, não é isso. Por exemplo, o pessoal fala assim, quem lê muito, quem estuda, quem tem a mente ativa, né? Tem menos risco de ter Alzheimer, né? E assim, eu conheço pessoas, não sei se são casos isolados, conheço pessoas dentro da minha família, pessoas poliglotas, extremamente, a vida inteira praticantes de esporte e que já estão mais velhas, bem mais velhas hoje, mas que sofreram um quadro de demência. Então, isso tem a ver ou não tem a ver? Isso é um mito ou isso é uma verdade? Carol, isso é uma verdade. E aí dá pra gente falar de dois aspectos diferentes, tá? Quando a gente pensa em fatores protetores para desenvolver um quadro de demência, a educação na primeira infância. Então, assim, a gente não está falando daquela educação, ensino universitário, na primeira infância. Então, a fase mais crítica da educação, quando você quer prevenir uma demência, é a primeira infância. Gente, isso é muito importante. Eu estou trazendo coisas para mim aqui muito novas, que eu nunca ouvi. E acredito que você também não. Olha aí, se você tem aí criança pequena em casa, é ali que a gente já começa, então. Perfeito, perfeito. Por quê, doutor? É o momento em que o cérebro da pessoa, ele se adapta e está mais receptivo a se desenvolver, a crescer. Entendi. Então, isso tem um peso muito grande. Essa mudança que o cérebro é capaz de sofrer com o tempo, a gente chama de plasticidade. Sim. Isso vai diminuindo à medida que a gente envelhece. Tanto é que a capacidade da gente aprender, uma criança aprender a mexer no celular, 5 minutos você dá, ali já começou a mexer, agora vai dar um celular para o seu avô. Por quê? Isso envolve essas adaptações e para o idoso é muito mais difícil. Então, a criança, se ela recebe uma boa educação, que é o momento que o cérebro dela está mais propenso a se desenvolver, isso se torna um fator protetor lá na frente. Mas, então, esse é o primeiro aspecto, a gente está falando de fator protetor. Sim. Mas uma pessoa que tem um ensino universitário, uma pessoa que fez uma faculdade, que lê, a gente fala que ela cria uma reserva cognitiva. O que é isso? Tá? Vamos supor que existe duas pessoas. Uma fez um ensino superior e a outra não fez nenhum ensino fundamental, é analfabeta. Essas duas pessoas, a gente fala que elas partem de níveis diferentes de reserva da memória. Tá? Uma está aqui e a outra está aqui. Se você pensar que ambas vão começar uma doença de Alzheimer e esse limiar aqui é para apresentar sintoma, imagina que elas vão abaixando junto. Essa daqui vai sofrer, vai ter sintomas antes. Então a gente fala que ter essa reserva, você sai na frente. Então
Então, mesmo que você tenha a doença, provavelmente ela vai se manifestar mais tarde. E realmente isso aconteceu. Eu comentei com você, né? E essa pessoa de quem eu comentei, ele veio a ter, né? Ele ainda tem. Ele está aí sob cuidados, mas foi bem para frente mesmo. Mas quando chegou com força. Perfeito. A gente fala que ele vai segurando, ele tem essa reserva, a doença já existe, tá? Olha, mas ele não vai se manifestando porque ele criou essa reserva, né? Como se ele fizesse uma poupança. A reserva acabou, não tem jeito. Exatamente, ele vai gastando a poupança até chega um ponto que não consegue mais, né, Carol? Entendi. E aí a doença acaba se manifestando mesmo, sabe? Então é importante, tá? A educação é essencial, seja como fator protetor para demência, seja também para você criar essa reserva para evitar a doença de se manifestar de forma precoce no futuro. Então, gente, estimular aí na sua casa, sua família, né? O pessoal ler, fazer palavra cruzada, deixar esse cérebro ativo, isso é muito importante, né? E eu sempre falo aqui, você já me escuta falar isso há muitos anos, que os nossos filhos não fazem o que a gente manda, eles fazem o que a gente faz. Então, se você quer que seu filho leia, você precisa ler. Se você quer que o seu filho goste de leitura, goste aí de sentar, de ser ativo, de conversar, de discutir, você precisa fazer isso com ele, né? Isso, não adianta só falar, precisa ler. Mas, e aí, você não está lendo? E hoje eles são terríveis, né? Eles questionam mesmo, ainda bem. Doutora, vamos falar de osteoporose também. Essa é uma preocupação muito significativa, gente, porque esse aumento de risco de fraturas para idosos, né? E além de tratamento convencional, né? O que hoje tem de abordagem preventiva, terapêutica? O que está emergente nesse cenário para mitigar esses efeitos hoje dessa condição que fica tão debilitante depois, né? Perfeito, Carol. A osteoporose também é um tema que a gente aborda em todas as consultas geriátricas. Por quê? As pessoas, elas têm um falso conceito que é a osteoporose. O que é a osteoporose? Né? É o seu osso mais esponjoso, mais fraco, né? Ele está mais frágil. Então está mais propensa a quebrar, tá? E elas acham que quando isso vai acontecendo, elas vão apresentar um sintoma, vai sentir uma dor, né? Só que não, a osteoporose, quando ela se inicia, na gigantesca maioria das vezes, ela é assintomática, a não ser que ela se manifeste com uma queda e uma fratura. Mas você pode estar com o seu osso frágil, com osteoporose há anos e não está sentindo nada. Entendi. E nesse tempo que você está com o seu osso frágil, se ocorre uma queda, você pode acabar fraturando, tá? Então, qual que é a importância de fazer o rastreamento, tá? Antes mesmo da pessoa ter uma queda, uma fratura, porque aí você já chegou tarde demais, o problema já aconteceu, você precisa procurar esse problema antes dele se manifestar. E aí, existem faixas etárias diferentes, tanto para homens quanto para mulheres, para a gente fazer o exame de densitometria óssea, tá? É um exame que eu falo que todo idoso, sem exceção, em algum momento tem que fazer. Idoso a partir de que idade? Eu já estou ficando interessada. A gente fala que, dependendo da idade da menopausa da mulher, mas a gente fala que a partir de 60 anos já é uma idade válida. Tem tá? que fazer. Tem que fazer. Existem outros casos, por exemplo, uma pessoa que tem artrite reumatoide ou que usa prednisona muito tempo na vida, aí tem uma história familiar muito forte, aí é um caso particular, né, peculiar. Mas, no geral, 60 anos é uma idade válida para a gente fazer esse exame. Porque se você diagnosticar, você consegue tratar. E se você tratar, caso aquela pessoa venha cair, você previne um desfecho tão negativo, que é uma fratura. Nossa, gente, quantas pessoas a gente conhece, tenho certeza que você conhece alguém que caiu e muitas vezes nunca mais levantou de uma cama, né? Foi de uma cirurgia para outra, e aí cai em tudo aquilo que a gente falou, né? De não é só a pessoa, toda uma família adoece junto, né, doutor? Porque entra todas aquelas questões de cuidados, então isso é muito sério. E a maioria das vezes, eu brinco, né? É tomba à toa, aquele tomba à toa, né? O tapetinho, tropeçou na escada, tropeçou na rua, caiu e não sabia do que você falou, dessa seriedade, dessa parte de osteoporose. Eu quero comentar aqui, você vai saber muito melhor do que eu, doutor. Há pouco tempo atrás eu tive aqui, recebi aqui, né, o doutor André Ribeiro, que é o diretor clínico lá do GRD, e ele comentou na época de um exame muito
muito interessante, né, que eu achei, não sei se é um exame, posso estar falando errado, você me corrija, que de prevenção à queda, né? Eu sei que é extremamente tecnológico, que hoje está à disposição da população, tem esse exame aqui na nossa cidade, lá no GRDay, que é um exame que você consegue diagnosticar, me ajuda se eu estou falando errado, se não é exame, se a possibilidade de queda de uma pessoa. Então, de repente, né, se você é uma pessoa que anda aí devagarzinho e fica receosa, é uma oportunidade de fazer um exame, ter mais informações, né? Carol, toda vez que uma pessoa cai, a gente tem que procurar entender o porquê que ela caiu, tá? E aí os motivos podem ser diversos, tá? Não é algo, às vezes a pessoa acha que é muito óbvio, mas pode ser diverso. Pode ser um problema de visão, a pessoa não enxergou outra pessoa e caiu. Pode ser que ela tenha um problema no labirinto, que é aquele que dá vertigem, que a cabeça fica rodando, aí ela cai também. Pode ser que ela tenha uma artrose, e aí ela anda com desequilíbrio, instável e caia. Certo. Pode ser que não tenha musculatura na perna, porque o que dá sustentação para a gente ficar de pé não é osso, é músculo, tá? E pode ser que esse músculo esteja fraco e a pessoa vai e caia. Então, essa avaliação é importante para a gente conseguir diagnosticar e entender onde que está o problema. Ou seja, cair de maduro não é normal. Não né? é. Como diziam os antigos, gente, tá caindo de maduro, tem alguma coisa errada, não é isso? Não, com certeza. E não é. E cada pessoa você tem que individualizar. Não existe um protocolo para todo mundo, não. Você tem que procurar entender, né? Chegar e falar que, eu caí. Mas você tem que entender como você caiu. O paciente fala, não, mas por que você está querendo saber detalhe da minha queda? Eu só caí. Eu falei, não, isso é muito importante, tá? E tirar os fatores que predispõem à queda, né? Eu sempre falo, tapete para idoso é armadilha, sem dúvida, havaiana para idoso é armadilha, não pode, tá? Sempre, às vezes, no banheiro colocar uma barra para o idoso segurar. Então, essas questões, as pessoas às vezes negligenciam, mas às vezes acontece um tombo, uma queda, uma fratura por conta disso, porque isso foi negligenciado. Então isso também é muito importante. Importante o que você falou aqui, doutor. Eu preciso fazer um intervalo, mas antes eu quero falar para a gente encerrar essa parte dessas doenças neurodegenerativas. Parkinson, que a gente não falou também aqui de Parkinson, é muito importante também saber se hoje os tipos de tratamento que estão disponíveis, o tanto que a medicina e a tecnologia evoluiu nessa questão, porque é outra doença também que está dentro aí deste quadro que deixa as pessoas extremamente preocupadas, né? Também, né, a gente não tem como não ficar. É bem comum, Carol, eu receber pacientes com algum tremor no consultório e a preocupação que seja Parkinson, muito recorrente, tá? E o Parkinson, ele é uma doença também, que você comentou aquele nome, né? Neurodegenerativa. Sim. Que é uma doença que vai avançando, queira a gente ou não, ela vai avançando. Só que diferente do Alzheimer, ela tem tratamentos ótimos, tá? Tem tratamentos muito bons para minimizar os sintomas, tá bom? Então, quando é feito o diagnóstico também de forma precoce, instituído o tratamento de forma correta, a gente consegue trazer qualidade de vida de volta para a pessoa, tá? Diminui um pouco os sintomas? Bastante, Carol. Existem vários sintomas no Parkinson, tá? Mas às vezes o idoso fala que ele está muito duro, né? Eu estou travado. Esse sintoma melhora absurdamente com o tratamento. Então, assim, varia para o sintoma que ele está manifestando, mas a gente consegue trazer bastante qualidade de vida se é um tratamento efetivo e instituído de forma correta, porque são vários tipos de tratamento, tá? Existe uma linha, assim, de se entender, doutor, o que é um tremor ali, uma fraqueza, ou, de repente, um mal-estar que você sentiu, de algo mesmo de se avaliar para um Parkinson? Como é que a gente, né, nós, assim, meros mortais, a gente dentro ali da nossa casa, fala, opa, isso aqui está diferente. Carol, essa dúvida é muito importante, né, e nas consultas a gente acaba avaliando, mas existem detalhes, por exemplo. Às vezes o que faz o paciente procurar a minha consulta é um tremor. No Parkinson, geralmente, tá, o tremor, ele é assimétrico, ou seja, e começa no braço. Então, às vezes a pessoa está tremendo de um lado só e o outro está parado, tá? E é um tremor que às vezes você vê que a pessoa está com a mão em repouso, parada em cima da coxa, ela está tremendo, assim, tá? Mas tem que tomar cuidado, Carol, porque o tremor, o principal tremor no idoso não é o Parkinson, tá? É chamado tremor essencial,
que é um tremor que na maioria das vezes acontece nas duas mãos, tá? E quando o idoso está fazendo algum movimento, diferentemente do Parkinson, que é quando ele está com a mão parada, certo. Esse é quando está fazendo algum movimento, e é geralmente nas duas mãos, de forma simétrica, tá? Que acontece igual nas duas mãos. Então, assim, existem outros fatores que a gente tem que avaliar, né? Por exemplo, esse tremor essencial, uma brincadeira que eu faço, uma das coisas que mais melhora ele é álcool, tá? Beber bebida alcoólica. Então, é mandatório na consulta. Fala, quando você bebe uma cervejinha... Dá aquela tremezinha. Toma um vinho, melhora. Tem paciente que fala, nossa, sara meu tremor. Então, esse é um fator que fala mais a favor desse tremor essencial. Entendi. Que é o mais comum e não é uma doença neurodegenerativa igual o Parkinson, tá? Mas aí tem que se avaliar caso a caso, porque as manifestações que fogem do padrão acontecem, tá? Mas eu acho interessante, doutor, te cortei, desculpe, vontade. é que mesmo que você tenha esse tremor, né, sem ter essa clareza, né, se é o essencial um Parkinson, vale a pena buscar uma ajuda para avaliar, né? Até mesmo, gente, para ficar tranquilo, né? Não falar assim, ai meu Deus, tô ou não tô. Aí começa as loucuras da cabeça, né? Então, antes de começar a deixar sua mente doida, vai procurar um profissional aqui, ó. Estamos com um excelente profissional aqui para avaliar, né? Para ficar tranquilo, né, doutor? Que trazer essa tranquilidade de não é ou é uma doença e tem um tratamento hoje, isso eu acho que é muito importante. Volta na questão de prevenção. Perfeito. Eu acho que se é algo que está te trazendo sofrimento, preocupação, tem que ir procurar uma avaliação médica para receber, porque eu vejo muitas pessoas às vezes procurando informação no Google. Nossa, não faça isso, né, doutor? E no Google você vai achar de tudo. Então eu vejo às vezes o paciente chegar lá com um diagnóstico. Não, eu vim aqui porque eu tenho um diagnóstico disso. Eu tenho todos esses sintomas aqui. Eu aqui, o Dr. Google me falou que eu tenho isso. Então assim, a avaliação médica é muito importante. Então se você tem qualquer sintoma, um tremor ou outro sintoma que está te afetando, vá procurar uma avaliação. Tá? Que vai ser no caso, vai ser um prazer poder te atender. Eu tenho certeza disso. Falando, né, de automedicação, daqui a pouco a gente vai falar de polifarmácia aqui no próximo bloco. Já estamos caminhando para o final, viu, gente? Papo bom, ó, passa muito depressa. Uma aula este programa aqui hoje. E já que a gente falou de polifarmácia e medicamentos, eu tenho uma notícia para você que não é muito boa hoje, mas que os remédios são 4,5% mais caros. E a gente tem uma matéria para te trazer mais informação. Os medicamentos estão mais caros desde domingo. A Anvisa autorizou um aumento de até 4,5% nos preços dos remédios em todo o país. Segundo a Anvisa, é o menor reajuste desde 2020. O que acontece? Existe um conselho que é chamado de CEMED, que é o Conselho de Regulamentação dos Medicamentos. Esse conselho fixou o teto no valor de 4,5%. E começa a validar a partir do dia 1º de abril de 2024. No cestinho do seu Nelson, vários medicamentos de uso contínuo da esposa dele. Para quem tem que recorrer à farmácia todo mês para comprar medicamentos, não é fácil. Fica difícil, né? Porque nós somos aposentados, mas com salário mínimo. Então você já tem as despesas de casa, mais o remédio. Aperta, né? O supervisor de vendas da farmácia comenta que o aumento afeta principalmente os medicamentos controlados. A maioria dos medicamentos que foram afetados são os medicamentos de uso contínuo. O cliente que ele usa medicamento controlado, medicamento para ansiedade, para tratamento de insônia, e esses sofreram um impacto maior. Caso o consumidor note um aumento acima de 4,5%, ele deve formalizar uma denúncia por meio dos canais de comunicação da Anvisa. As farmácias e a indústria farmacêutica são responsáveis por aplicar os novos preços dentro da margem estabelecida pela CIMED. Aí os estabelecimentos tentam encontrar maneiras de fazer com que o reajuste não pese tanto no bolso dos consumidores. A farmácia ela costuma fazer uma negociação direto com o laboratório, numa quantidade maior de medicamento a gente consegue repassar esse desconto para o cliente e o cliente não sai tão lesado assim por causa desse aumento que está tendo.
GR Vivare, Jardim dos Estados. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. O papo tá quente, eu tô na consulta aqui. A dona Roseli, quando eu chegar em casa, eu tô fazendo consulta aqui com o doutor aqui hoje. Gente, tô recebendo simpatia aqui com o doutor Gustavo, geriatra, trazendo tanta informação super relevante pra gente neste programa. Então, quero convidar você que tá me assistindo hoje aqui no Ao Vivo, a chamar a sua família, seus pais, avós, quem você mora na sua casa, para assistir essa reprise no domingo, 14h30. Porque a gente falou aqui de coisas tão importantes aqui no programa, desde de crianças, a importância aí da primeira educação para lá na frente prevenir um Alzheimer, é uma coisa que eu nunca imaginei. Então, assim, muita informação muito importante aqui no programa de hoje. Terminei o último bloco falando da polifarmácia. E aí não vou deixar essa pergunta passar, porque é muito importante essa leitura sobre esses fatores que contribuem aí, né, para essa polifarmácia que a gente vê. E como é que a gente pode gerenciar isso de forma mais eficaz? Porque é uma dificuldade, doutor. É muito difícil, viu, Carol? E às vezes eu recebo pacientes lá com uma lista tremenda de medicamentos e na grande parte das vezes eles nem sabem o quem que passou e o porquê que passou. E é muito comum aquele paciente que vai pingando de um especialista no outro, cada um passa um remédio, vai no outro passa um remédio. E cada remédio tem seu efeito colateral, pode trazer benefício, mas pode fazer mal. E ele vai num outro médico para tratar do efeito colateral que aquele médico anterior passou, do remédio que ele passou. Então, eu vejo que às vezes o paciente vira uma bagunça e às vezes o paciente chega na minha consulta, eu vejo que simplesmente de eu pegar a lista completa, tentar eliminar aqueles remédios que estão tendo choque um com o outro, né, que um tá fazendo mal e outro tá para combater aquilo que um tá fazendo mal, eu vejo que melhora bastante a vida do paciente. Então a polifarmácia é um dos grandes problemas na população idosa e muitas das vezes é ela que gera muitas das consequências, né? Tem remédio que faz com que o idoso fique mais sonolento e essa sonolência pode predispor ele a cair. Sem dúvida. Então, essa análise de todas as medicações, entender o propósito daquela medicação e se ela realmente é necessária, isso é primordial, sabe? E acontece, eu sempre busco avaliar em todas as minhas consultas também. E, se possível, retirar aquelas que não são necessárias, né? Um remédio que não está indicado, ele é contraindicado, né? Então, e acredito muito também que existe também a questão da automedicação, né? Que isso é um problema muito grave, não só nos idosos, né? O Brasil enfrenta esse problema de maneira grave, né? A pessoa sentiu alguma coisa, hoje entra nas redes sociais, vê lá o que é o remédio que pode tratar, ou então, né, a vizinha tomou, funcionou para ela, né? Ah, não, fui lá, minha tia tomou, meu amigo tomou, deu certo e acaba se automedicando. Então, essa questão da automedicação pode vir lá na frente a trazer consequências também, né, doutor? Perfeito, Carol. Eu vou citar aqui 2 remédios que eu vejo sendo utilizados muito pela população, que eles acham que são isentos de risco, mas eu já vi muitos casos lá na frente de danos irreversíveis, tá? São os anti-inflamatórios, né? Às vezes o ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, todos esses remédios, eles são ótimos para tratar aquela dor que está mais intensa, aguda. Tô com ciático ruim, gente. Vou lá na farmácia, pega o anti-inflamatório, não é isso? Exato. Só que o uso prolongado delas faz muito mal para o seu rim e para o seu estômago.
Então, não é eu já vi vários casos do paciente chegar com uma doença renal bem avançada, ou seja, o rim já não está funcionando bem, já está funcionando 20%, 30% do basal, e você vai procurar entender o porquê usou anti-inflamatório a vida inteira. E depois que esse dano aconteceu, não dá para você recuperar mais. O que você pode fazer é tentar lutar para piorar mais lento, ou não piorar. Sim. E a outra coisa, e isso eu falo até com um exemplo de família mesmo, é a aspirina, o Sonrisal. O Sonrisal, ele tem AS, é a aspirina, tá? E eu vejo muita gente utilizando... Você usa aquele que a gente põe na aguinha, né? Exatamente. Eu tô com o estômago ruim, tô com má digestão, vou tomar um Sonrisal. Um dos componentes do Sonrisal, ele tem, se eu não me engano, 3 componentes. É o AS, tá? O AS, pra você ter uma ideia, ele é utilizado para o paciente que já infartou, tá? E ele também acaba agredindo muito o seu estômago. Então, para mim é um paradoxo, porque a pessoa toma um remédio para ajudar na digestão que ataca o estômago dela. Loucura, né? Então, eu acho que é mais aquela sensação de produção de gás que traz algum alívio. Mas eu vejo que esses são 2 remédios que trazem muito malefício quando utilizados de forma prolongada. Nossa, impressionante. E as pessoas às vezes não sabem, né, não, Carol? Ninguém sabe. Gente, eu falei que foi uma aula isso aqui hoje. Adriano, faz um giro aí de notícias para nós que eu vou para minha última pergunta, embora eu ficarei mais 1 hora conversando aqui fácil com o Dr. Gustavo, porque ele está recheado de informação muito importante para a gente. Gira e a gente vai encerrar. Maduro promulga lei que anexa território de Essequibo à Venezuela. Região que corresponde a 2/3 da Guiana estava sob a mira do venezuelano desde 2023, quando foi realizado um referendo sobre a incorporação. SP Arte tem tela de Tarsila a R$16 milhões e tapeçaria rara de Judite Lawande. Feira de arte com corredores lotados na estreia traz também obra de Hikrit Shiravanirha sobre a morte de Marielle Franco. Os 6 maiores bancos que atuam no Brasil concentram 75% do lucro anual do setor financeiro, que cresceu 11% desde 2014 e atingiu R$210 bilhões, segundo o levantamento do Bank of America. Terremoto em Taiwan é o mais forte em 25 anos e deixa 9 mortos e mais de 900 feridos. Japão emitiu alerta de tsunami para grupo de ilhas, porém retirou horas depois. E estou chegando no final, como eu disse, eu ficaria assim, vou já deixar convite para um retorno, doutor, que delícia conversar com você. Quantas informações e como é que você traz informação para a gente de uma maneira tão fácil de compreender. Muito obrigado. Eu quero terminar te perguntando como é que nós podemos, né, atender aí melhor aos idosos como sociedade. O que você acha que nós, se cada um de nós, né, vai puder dar um passinho em relação a isso, porque, gente, já a gente está nesse lugar de idosos, a gente está nesse lugar de terceira idade. Essa é uma certeza que a gente tem, né? De tantas incertezas da vida, essa é uma certeza que a gente tem. O que a gente pode fazer em casa, já para os nossos filhos, já em termos de educação, já pensando lá na frente? Carol, eu agradeço o convite. Para mim muito bom bater um papo com você. Foi um prazer estar aqui com você, conversar, e estou aberto sempre que você me chamar, vou vir com o maior prazer. Já pode deixar na agenda, já vamos achar data na agenda. E, Carol, eu vejo o seguinte, a gente se planeja para tudo na vida, né? A gente faz planejamento onde que a gente quer trabalhar, estudar, qual que é a formação que a gente vai ter, só que a gente não se planeja para como a gente quer envelhecer. Então, eu acho que isso tem que ser uma educação que tem que partir desde o início, tá? Desde quando você é adulto jovem, você tem que transmitir isso para os seus filhos ou para uma pessoa que já tem a sua meia-idade, porque se a gente se planeja para todos esses aspectos, por que não se planejar para envelhecer, né? E o envelhecimento saudável é muito importante para que, quando você chegue na terceira idade, você chegue com independência, fazendo todas as atividades que você sempre quis e sempre gostou, e também com a cabecinha boa, conseguindo tomar as decisões que você sempre sonhou. Então isso é muito importante. Eu acho que o foco é prevenção e pensar mais na frente nessa questão do planejamento de como você quer envelhecer. Início e final, prevenção e planejamento, doutor. Obrigada, viu, doutor? Muito bom conversar com você. Domingo tem reprise, 14h30. Eu super recomendo você ver esse programa. Eu vou deixar depois para você também o link lá nos meus stories, nas minhas redes sociais, porque realmente vale a pena rever tudo que foi dito aqui. Para você um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Até lá. Tchau.